Olá, queridos amigos, queridas amigas. Bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Espírita. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto filosófico da nossa doutrina espírita. Nós que somos espíritas temos ouvido falar com uma certa frequência que o espiritismo tem um tríplice aspecto, que ele é ao mesmo tempo filosofia, ciência e religião. Então, hoje vamos abordar um pouquinho desse aspecto filosófico da doutrina, para sabermos se nós, de fato, podemos dizer que a doutrina espírita é uma filosofia, que ela tem bases filosóficas fortes. E se podemos dizer, em que sentido podemos dizer que o espiritismo é uma filosofia? Muito bem, comecemos pela obra que inaugura o espiritismo aqui na Terra, que é o Livro dos Espíritos. Primeira publicação de Allan Kardec, lá em 1857, contendo um pouco mais de 500 perguntas. Então, naquela primeira publicação, e depois isso se perpetuou pelas demais, Allan Kardec escreve na capa de rosto do Livro dos Espíritos, né, na primeira página, na primeira folha do Livro dos Espíritos, uma expressão que justifica chamar o Espiritismo ou de dar ao Espiritismo esse status de uma filosofia. Que frase é essa, né? Que expressão é essa que Kardec escreveu? Ele escreveu ali filosofia espiritualista. Ele estava lançando uma obra, estava nos oferecendo um livro que trazia uma filosofia. Bom, se o próprio Kardec diz que a doutrina espírita é uma filosofia, quem somos nós para contradizer, não é? Bom, a gente não precisa contradizer, mas a gente pode estudar em que termos Kardec propõe uma filosofia. Então, vejamos que Kardec não escreve apenas filosofia, mas escreve filosofia espiritualista, dando à sua filosofia uma especificidade. Não é uma filosofia comum, não é uma filosofia geral, não é uma filosofia acadêmica. Não, Espiritismo é uma filosofia espiritualista. E o que significa, afinal de contas, ser uma filosofia espiritualista? Aí, para a gente entender isso, a gente precisa comparar um pouquinho a filosofia proposta por Allan Kardec pelos espíritos superiores com as filosofias ou com a filosofia acadêmica que nós temos no planeta Terra. Vamos dar uma olhadinha geral nisso tudo para a gente poder fazer uma comparação e aí a gente entender, enfim, em que termos nós temos uma filosofia espiritualista, o que é que significa isso. Hoje nós temos um registro muito amplo acerca do pensamento humano, principalmente aqui no Ocidente. Nós temos desde lá dos filósofos pré-socráticos, daqueles que vieram antes de Sócrates, antes de Platão, antes de Aristóteles, né? As maiores documentações que a gente tem da filosofia grega, mas nós temos os pré-socráticos, nós temos desde textos muito antigos, né? Anteriores a esses três grandes expoentes da filosofia ocidental. Então, de mais remotas eras até os dias de hoje, passando pela era medieval com, por exemplo, o Santo Agostinho, o Santo Abelardo e assim por diante, chegando um pouquinho mais adiante com é, René Descartes, Immanuel Kant e até os dias de hoje com outros filósofos mais contemporâneos. Enfim, nós temos uma visão ampla do que o pensamento humano pôde criar até hoje. E para a gente poder fazer essa comparação entre a filosofia acadêmica mundana, né, e a filosofia de Allan Kardec, a filosofia espírita, a gente pode pensar um pouquinho sobre o que é a epistemologia. É uma palavrinha assim, tanto quanto complicada, né? Não muito usual no nosso dia a dia, mas a gente não precisa se assustar com ela, porque ela é simplesmente o ramo da filosofia que estuda o conhecimento, a origem do conhecimento, de onde vem o conhecimento, qual é a sua natureza, como a gente pode validar o conhecimento, quais são os seus limites. Então vejam, né? A epistemologia estuda tudo isso a respeito do conhecimento.
E cada um desses filósofos teve um critério, teve um estudo voltado, de certa forma, né, para o desenvolvimento do conhecimento. Então, o que a epistemologia investiga para a gente? Investiga o que a gente conhece, qual é a diferença entre conhecimento, opinião e crença, né? Quais são os critérios para a gente poder considerar um conhecimento verdadeiro e assim por diante. Assim a gente vai tendo assim uma base forte para o conhecimento humano. Essa é a epistemologia, uma área importante da filosofia em geral, né? Bom, então vejamos. Alguns filósofos, chamados de empiristas, vão defender que o conhecimento vem através dos órgãos dos sentidos, né? A gente toca alguma coisa, a gente vê alguma coisa e aí a gente cria através disso conhecimento. Outros filósofos vão dizer assim: não, não, nada disso. O conhecimento vem através da razão. A razão é a principal fonte do poder, nosso raciocínio, do principal fonte do saber, né? É o nosso raciocínio. Então, conforme a gente vai raciocinando, a razão vai trazendo conhecimento para a gente. Outros, como Piaget, por exemplo, vão dizer: não, não, nada disso, nem empirismo, nem racionalismo. O saber, o conhecimento, vem através do construtivismo. Ou seja, o conhecimento é construído pela interação entre o ser humano e o ambiente no qual ele vive. Então vejam só, né? São pelo menos as principais abordagens da filosofia, desde as mais antigas até a mais contemporânea, né? As mais contemporâneas se destacam esses três tipos de abordagem. Bom, sendo assim, a gente pode pensar no seguinte agora. Nós temos, dentro da filosofia terrena, abordagens diferentes para a gente poder defender como é que se cria, saber como é que se cria o conhecimento e, através disso, entender a vida no seu sentido mais geral, né? Então, ciência acadêmica, principalmente ciência não, perdão, filosofia acadêmica contemporânea. Qual que é a base para ela hoje? Ela é fundamentada na razão. Como se cria conhecimento, né? Base epistemológica da filosofia contemporânea acadêmica. Conhecimento, diria ela, se cria através da razão, da lógica formal, do empirismo, né? Dessa capacidade da gente é, adquirir conhecimento através dos órgãos sensoriais, da crítica sistemática. A gente põe um sistema, depois critica para ver se ele se sustenta, né? E assim por diante. E a filosofia espiritualista? Bom, a base do conhecimento para Allan Kardec não é simplesmente as sensações, né, os sentidos. Não. Para Kardec tem que ter uma união entre razão e as revelações espirituais, com base forte na observação dos fenômenos espirituais que acontecem. Então veja, Kardec une um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho do empirismo, né? A gente pode conhecer através dos sentidos? Pode. Eu vejo uma mesa se comunicar, eu vejo um médium escrever uma psicografia, né? Uma mensagem através do contato com o espírito. Eu sinto intuições. O médium sente a presença dos espíritos. Então, tem alguma coisa ali de empirismo dentro da filosofia espírita. Mas acontece que essas mensagens são analisadas à luz da razão. Então veja como que a doutrina espírita ela coloca um pouquinho de cada uma das diferentes bases epistemológicas dentro do seu corpo doutrinário. Sendo assim, ela não é essencialmente racionalista, essencialmente empirista, nem essencialmente construtivista. Ela engloba um pouquinho de cada uma dessas fontes aceitas como fontes confiáveis de conhecimento e, obviamente, as analisa, né? Então, método da ciência, método da filosofia terrena, faz uma análise de conceitos, argumentação racional,
compara com um filósofo com outros, e assim ela vai desenvolvendo a filosofia. Para Allan Kardec, são perguntas e respostas, são conversas, diálogos com espíritos. Dentro do livro dos espíritos, espíritos superiores, né? Então, o método de Kardec é esse: é trazer informações do plano espiritual, analisar, avaliar, reter as melhores delas, identificar quais são superiores e dali passa a se construir a base filosófica da doutrina, né? Filosofia acadêmica, normalmente ela é laica e materialista, ela não tem religião e ela é materialista. Natureza da filosofia espiritualista de Kardec, os próprios espíritos, né? Espiritualista e dualista. Aqui a gente chega no ponto que a gente queria, né? Qual é a diferença essencial entre uma filosofia espiritualista e uma filosofia materialista, uma filosofia acadêmica? A acadêmica tem um forte, principalmente a contemporânea, né? Tem um forte apelo ao materialismo, tem um forte apelo à, à não religião, né? Ela é laica. E agora, o espiritismo não. O espiritismo propõe uma visão tríplice do ser humano. Ele é corpo, espírito e perispírito. Então, ele leva em consideração, como seu objeto de estudo, um ser que é essencialmente espiritual. Bom, filosofia acadêmica, né? Busca a compreensão da realidade através do materialismo, do empirismo, né? De tudo aquilo que a gente viu. Analisa a linguagem, a ética, a política, a existência humana, tudo isso por meio da razão. O objetivo da filosofia espírita: explicar a origem do ser humano, a origem do espírito, seu destino, seu propósito, desenvolver progresso moral. Olha só como ela difere da acadêmica em diversos tipos de frentes, né? Então a gente tem, dentro do espiritismo, sim, muitas ferramentas da filosofia humana, acadêmica em geral. No entanto, o espiritismo não é uma filosofia acadêmica, é uma filosofia espiritualista que coloca todas as coisas sob a perspectiva do espírito e a partir daí desenvolve o seu conhecimento, desenvolve seus objetivos e transforma a nossa vida, a vida de cada um de nós espíritas, em uma vida um tanto quanto diferente, não é mesmo? Agora, uma diferença essencial que não pode deixar de ser citada aqui entre a filosofia espiritualista e a filosofia acadêmica aqui do nosso planeta é a seguinte: em geral, as filosofias acadêmicas, a esmagadora maioria delas, tem um filósofo como seu construtor. Kant, Descartes, Platão e assim por diante, né? Habermas e assim por diante. Diversas filosofias, cada uma com o seu filósofo, construtor, com o seu pensador único. A filosofia espírita é uma filosofia revelada e tem diversas mãos a construí-la, são vários espíritos a construí-la, e não um só espírito. Pouco Kardec como principal filósofo. Não, Kardec organizou esses conhecimentos de forma filosófica, mas quem os trouxe foram diversos espíritos. Então não há aqui, dentro da doutrina, aquilo que Kardec chamou em O Livro dos Espíritos de espírito de sistema. O que é o espírito de sistema? Justamente um sistema filosófico preso a uma só mente, a um só pensador. Não. Filosofia espírita é de diversos espíritos superiores que trouxeram as informações reveladas e não pensadas aqui no plano terreno. Então, essa é a diferença essencial. Bom, amigos, concluindo, eu tenho dentro do Espiritismo, sim, uma filosofia, no sentido de que as informações da filosofia espírita nos faz repensar a vida, repensar a sua origem, o seu sentido, o seu objetivo, nos apresenta essas informações de modo a pensarmos a vida sob uma nova perspectiva que nos permite viver de forma melhor, mais leve e com um objetivo para o espírito e não apenas para o corpo físico. Então, concluindo ainda, posso dizer que o espiritismo é uma filosofia? Posso, mas é uma filosofia acadêmica? Não é.
é uma filosofia espiritualista. E agora nós já sabemos a diferença. Queridos amigos, no nosso próximo vídeo a gente continua a examinar o tríplice aspecto da doutrina espírita, dessa vez com bases científicas. O espiritismo é uma ciência? A gente conversa sobre isso no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia, até logo mais.